Fala, gente! Estamos aqui de volta para falar de Sem Canojo, episódios 4 até o 7. E, cara, foram até que bem legais. O episódio 4 foi bem divertido até, focando nas idols, coisa aleatória, como sempre. E o episódio 5 me deixou um pouquinho chateado. E sim, eu digo chateado, com todas as letras. Eu vou explicar o porquê. E aqui também tivemos mais namoradas, grandona fazendeira. Temos a massagista que apareceu aí também. E também tivemos a meninano, muito fofinho. E a vida da Kusuri aí um pouquinho mais demonstrada. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês, então vamos parar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo. Verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana. E vamos embora! Simbora! Bom, gente, partindo para o episódio 4, que até que é bem simples de resumir, eu vou tentar me esforçar bastante para ver se consigo entregar todos os episódios aí e transmitir o que foi que eu achei. Bom, o episódio 4 é basicamente focado nas idols e as meninas que vão virar idols, porque a mãe aí, de geral, foi meio que chamar umas idols para fazer um showzinho, não deu certo e, bom, elas tiveram que participar do show. Chamaram até uma treinadora e tudo. A treinadora até que ficou impressionada com algumas se dão melhor logo de cara, outras mais ou menos. E tivemos até uns memezinhos aí que foi dos gatinhos aí. Dentre eles teve dois gatinhos, um pulando aí, o outro fazendo uma dancinha, um breakdance, e até o Banguela dançando aí. Eu não sei se o pessoal da staff sabia desses memes, eu mesmo não tô muito por dentro dessa história, mas até que eu gostei. Eu ainda consegui dar umas boas risadas dessa situação aí, mesmo sem saber. Depois que eu descobri, ficou mais engraçado ainda. Foi muito fofinho. Em resumo, algumas se dão melhores do que outras. Então a treinadora pegou esse pessoal que ia se dar melhor logo de cara e o resto ficou meio que de escanteio. Então o pessoal se recusa a fazer um showzinho. Sim, o pessoal, eles querem fazer um grupo todo, mas a treinadora acabou se demitindo por causa disso. E até dar uma contextualizada sobre ela, que ela já passou por uma coisa parecida sobre isso, em relação a isso. Resultado: todo mundo se esforçou, treinou, se esforçou pra caramba e vão participar do showzinho aí. E bom, deu certo. Eles conseguiram entrar num showzinho que inicialmente não tá tendo muita atenção assim por parte do público, até porque chamaram um outro grupo mais famoso para conseguir fazer uma sessãozinha de autógrafos aí. O protagonista e o pai da tio armaram todo um planozinho aí. Foi engraçado, eu juro. Enfim, outros personagens também foram aparecendo. Aquele pessoal gorila, que até que é bem gente boa, apareceu. Os dinossauros do time de beisebol, que deveriam morrer, mas estão aí fazendo uma boa. Mas o negócio é, resultado: o pessoal conseguiu fazer sucesso. E até foram chamados por uma agência bem grande. E aproveitando aqui, bem rapidinho, a parte técnica desse episódio, a parte técnica ficou muito boa. Eu concordo, ficou bem legal até. Apesar de que teve uns momentos que eu vi um certo CGIzinho aí no meio. Mas assim, não foi nada assim ruim. Ficou até que legal. Deu uma misturada legal com o 2D. Então, parte técnica tava boa, não tem do que reclamar. Agora indo pro episódio 5, que tem mais uma namorada e dessa vez é aquela grandona que é uma fazendeira aí, que o protagonista foi, conseguiu uns vegetais aí e se encontrou com ela e ficou legal. É muito fofinha, ela tem meio que um complexozinho com a altura dela, deu uma contextualizada sobre ela bem rapidinho, que ela adora a vida, é extremamente valorizada por ela. Tanto é que tem umas literais borboletas vivas na cabecinha dela. E ela até cuida de ervas daninhas. O ponto é, a capeta, que se chama vice-diretora aí, apareceu. E toda vez que ela aparece, acho que todo mundo já sabe que coisa boa não vem. Mas o negócio é, essa peste aí apareceu e tava literalmente pegando fogo, não tô brincando não, literalmente. O protagonista ajudou a conter o fogo e ficou legal. Resultado, ela definitivamente se confessou pra ele, quer namorar com ele e ele aceita de boa. No meio desse episódio, aqui vem o ponto que realmente me deixou chateado. E eu digo chateado
com todas as letras, gente. Eu realmente fiquei meio chateado. Porque, bom, durante a apresentação dela com o pessoal, ela conseguiu meio que uns vestidinhos pro pessoal aí se vestir, ficaram até que bem bonitos e ela até se enturma bem rápido com o pessoal aí. Principalmente as mais novinhas, as baixinhas, que é a Shizuka, a Tio e a Kusuru. E tá no formato infantil dela ainda. Mas o negócio ela tá se dando bem com geral. Então o pessoal foi para uma estufazinha para ver como é que é a situação dos vegetais e eles são bem bonitos, bem saudáveis. E aqui vem um ponto que o pessoal da staff infelizmente cortou, que é aquela referência a One Piece. Infelizmente, e cara, eu tava muito ansioso para ver essa cena animada e cara, não teve, infelizmente não teve, infelizmente. E é isso que me deixou chateado. Não sei se foi o mesmo pra vocês. Quem conhece o mangá sabe como é que é essa cena. É bem engraçada até. Da Kumilona aí fazendo essa cara da Nico, querendo falar: eu quero viver. Cara, ia ser muito engraçado. Eles deveriam ter adaptado essa cena no anime, mas infelizmente não teve. Infelizmente não temos muito o que fazer quanto a isso. Ou será que temos? Bom, pelo menos deu pra brincar um pouquinho. Eu consegui brincar bastante, mas o negócio é: eu queria ter visto essa cena adaptada no anime, mas não teve, infelizmente. O ponto é: o pessoal aí gostou muito dela e quer que ela fique. E o pessoal faz até uma brincadeirazinha aí com a altura e, bem, elas estão meio que mais altas do que deveriam aí. Mas foi só uma brincadeirinha. O negócio é: ela é aceita, finalmente se aceita do jeito que é, por causa desse complexo que ela tem com a altura. O negócio é: ela conseguiu, deu um beijinho no protagonista e teve até uma quase referência a Shingeki aí, porque o resto das meninas foram tudo cair em cima do protagonista aí. Eu penso que parece, pra mim, pelo menos parece mais uma coisa de zumbi, um monte de zumbi caindo em cima de uma vítima. Apesar de que Shingeki também faz uma coisa parecida, mas o negócio é: ficou legal, eu gostei. Foi engraçado. No episódio seguinte, tivemos mais uma namorada. E dessa vez foi a apalpadora massagista. E o porquê dela se chamar assim? Bem, é porque quando o protagonista viu ela, se apaixonou logo de cara, obviamente. E bom, aqui, meus amigos, mostra o porquê. Eu prefiro não mostrar algumas partes, porque, bem, vão ser meio que bem, como eu posso dizer, picantes, talvez, quem sabe? Vocês sabem do que eu tô falando. A mulher aí fala que gosta muito de, vamos dizer, como é que eu posso explicar isso sem dar mal aqui? Ela gosta de coisas flexíveis, suaves, macias, e ela gosta disso, ela quer apertar bastante. E também quer ser uma massagista extremamente popular. E ela até que é muito boa, o protagonista tava dando uns probleminhas aí pra ela, mas ela conseguiu dar conta do recado. E bom, no final ela conseguiu o que queria, conseguiu meio que um beijinho, por assim dizer. O negócio é: ela foi aceita. No fim, ela foi apresentada ao pessoal aí, do resto das namoradas do protagonista. E bom, aqui ela dá um showzinho, porque ela foi massageando todo mundo aí, aliviou as dores de algumas, principalmente quem tem, vamos dizer, uma comissão de frente bem avantajada. E vocês sabem de quem eu tô falando. O negócio é: elas ficaram tão leves que quase foram pro além. Literalmente, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse anime é muito legal, é muito engraçado. O ponto é: ela foi dando uma massagenzinha para o pessoal aí e todo mundo ficou de boa. Todo mundo ficou feliz, tá todo mundo com menos dores. Só que, infelizmente, tem uma que não ficou totalmente, vamos dizer, feliz com essa sessão. E é aí, como a gente bem sabe, ela gosta de sofrer, literalmente. E quando ela foi, vamos dizer, como é que eu posso explicar? Aliviada de todas as dores dela. E, bom, ela não gostou de nada disso. E o pessoal faz até uma brincadeirinha com ela, parecendo que ela é um morto-vivo que só pode ser derrotado com coisa, vamos dizer, positiva, já que mortos-vivos podem voltar, teoricamente falando. E bom, vocês viram como é que ficou aí no anime, então, cara,
Foi engraçado. Eu gostei bastante. Definitivamente. Foi engraçado, foi engraçado. O negócio é, pra compensar, elas fizeram meio que uma boa pra ela. Como ela gosta de apertar coisas macias, ela teve a chance de, por exemplo, apertar as bochechas de algumas. Também fez mais umas outras coisinhas que eu prefiro assim, não mostrar, porque, bom, pode não dar em nada? Pode. Mas, infelizmente, o YouTube é muito sensível, pra eu não dizer outra coisa. Mas, negócio é, eu prefiro não arriscar. Então, vamos deixar pra lá. E chegando na parte das que tem mais, assim, uma condição de frente mais avantajada, que é, no caso, a Hakari, a mãe e também a ninja. E, bom, o negócio é, essa última aí fugiu de todas as tentativas. As outras duas amaram isso. E, bem, cara, por mais que eu queira mostrar, eu acho melhor não, gente. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Vocês viram o episódio, vocês gostaram, provavelmente, mas eu prefiro não mostrar. No fim, o protagonista ganhou o beijinho dela. Na verdade, ela que ganhou. Mas, no fim, deu certo. Ela conseguiu o que queria. Enfim. Esses episódios até agora, do 4 até o 6, foram bem legais. O episódio 5, apesar de eu ter ficado meio chateado com ele, porque não teve aquela cena da referência ao One Piece, infelizmente, eu achei muito triste não ter, infelizmente, não sei como é que foi pra vocês. Digam aí nos comentários se vocês também ficaram meio chateados com com a falta, a ausência daquela cena, mas digam aí o que vocês acharam. Ainda assim foi um episódio bem divertido até, eu consegui rir. Mas eu gostei. Comentem aí o que vocês acharam. O ponto é, e com isso eu consegui explicar pra vocês por que ela é uma palpadora massagista. Mas devia ter ficado bem claro. Mas o ponto é, tá explicado aqui. Agora chegando nesse sétimo episódio, que tivemos a Nano, vamos dizer, a mini Nano. E depois tivemos mais a vida da Kusuri, que com um final que alguns vão se perguntar, como? Como? Mas vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, o primeiro segmento é da Nano, que tá tendo dificuldades ali para comer a coisa lá, porque ela é extremamente, vamos dizer, como que eu posso dizer? Extremamente seguidora de regras, talvez, quem sabe? Acho que acabei de inventar uma palavra. Mas o negócio é, ela é muito certinha. E aí, infelizmente, a Kusuri, ao invés de dar um chazinho, acabou dando uma literal, vamos dizer, como que eu posso dizer? Um literal remédio de encolhimento. E eu não tô zoando, gente. Ela realmente encolheu e ficou desse tamanhinho, pequenininha, muito fofinho. E eu adorei, eu amei ver isso aí. Eu não sei se vocês já sabem, alguns não devem saber, mas a Nano é a minha favorita. Por quê? Bom, pra começar, ela é bonita, eu gosto dela e, bem, ela tem um pouquinho mais de atitude em relação às outras namoradas. Como é que eu quero dizer isso? Bom, acho que vocês já devem saber. Outro motivo? Porque sim, porque sim. A Nano vai ficar encolhida desse jeito aí. E, bem, por que ela não pode voltar assim pro tamanho normal? Porque, segundo a Kusuri, se ela voltar ao tamanho normal, sem deixar o efeito passar, bem, ela vai morrer. Literalmente ela falou aí. Cara, essa é maluca, com certeza. E bom, quem tá amando essa situação é a mãe e o Rentaro, que estão adorando aí essa cena. E fizeram até uma referência a Sonobisquedol aí, porque ela tá com uma roupinha de uma boneca aí. E isso é meio que uma brincadeira com o nome do anime, porque na tradução oficial, o nome do anime, Sonobisquedol, é Minha Boneca de Vestir. Isso é uma tradução oficial, gente. Então, é, a brincadeira é válida. Eu gostei bastante, assim. E bom, como ela é muito certinha, ela quer voltar pra aula, mas infelizmente não pode porque, bom, obviamente ela tá encolhida desse jeito. E bom, mas o protagonista conseguiu dar um jeito de fazer dar certo. Ela conseguiu estudar aí. Mas o negócio é, pra casa ela definitivamente não pode voltar, por causa desse tamanho, obviamente. E bom, então o protagonista vai levar ela pra casa dele. E bom, apesar dos perrengues que teve no caminho, porque, bem, tivemos umas cenas assim, meio, como é que eu posso dizer? Uma foi engraçada até, e eu posso mostrar porque a mãe literalmente caiu em cima com a comissão de frente dela em cima da Nano. Mas ela ficou bem. O porém
é que, como a gente bem sabe desde a primeira temporada, a Nano tem muito medo de altura. Ela se caga toda em relação à altura. Alguma característica humana ela tem. Ela tem medo de altura. E é um medo até que válido. Aqui, de novo, foi colocado à prova. Porque tá ventando muito. Uma sacola caiu na cabeça do protagonista. E ele quase morreu, sufocado. A Nano ajudou. Só que, literalmente, o vento levou ela. E bem, como a gente bem sabe, ela tá se cagando toda. E bom, o protagonista tenta ajudar, recebe uma ajudinha das outras meninas, mais especificadamente da Mei e também da mãe. E bom, no fim conseguiram resgatar elas, impedindo que ela fosse levada para Deus sabe-se lá onde. Mas bom, o negócio é, o protagonista levou ela de volta para casa dele, tá tudo de boa, tá passando a noite muito bonitinho e ela dá um beijinho de boa noite, muito fofinho. E bom, o ponto é, no dia seguinte, ela voltou à altura normal. Eu não vou mostrar essa cena, vocês sabem muito bem o porquê. E bem, ela tá de boa aí. Mas eu até que posso mostrar o beijinho que eles deram. Ela deu um beijinho nele, muito bonitinho. E bom, o segundo segmento é em relação a Kusuri. E bem, tivemos um pequeno flashback para contextualizar a situação. Porque, bem, o protagonista chegou na casa da família da Kusuri. E, bem, ele tá nervoso porque, bom, ele já teve a experiência de, bom, como é que eu posso dizer, se apaixonar por membros da família, de outras pessoas. E a gente bem sabe de quem ele tá falando. E, bom, inicialmente tá de boa. Nada de pegar casadas. Literalmente, se ele se apaixonasse pela mãe da Kusui, ia ser uma resenha enorme, porque ela é casada, assim. Então, para aqueles que achavam que o protagonista ia pegar uma casada, não vai acontecer. O ponto é, o pai da Kusuri tá furioso com ele porque ele tá namorando ela e outras 14 meninas. E bom, até que é uma raiva válida. Mas o ponto é, ele vai entrando durante a discussão que tá tendo aí do pai e também do protagonista. Bem, eles acabam meio que se dando parcialmente mal, porque chega um cara, um espião farmacêutico aí, segundo o próprio, acabou dando meio que uma... Eu não vou dizer que é uma envenenada, mas deu um entorpecente aí pra o pai e a mãe da Kusuri ficarem meio fora de cena. E, bem, o cara quer levar a Kusuri, porque ela é um gênio. Sempre dizem que ela é um gênio. Até a mãe dela fala que ela é um gênio. E bem, um gênio totalmente atrapalhado e doida. Sim, eu concordo, mas é um gênio. Mas o negócio é, o protagonista tenta se virar aí como pode, mas não deu assim tão certo, parcialmente. Porque ele conseguiu armar uma estratégia para conseguir trazer o pai e a mãe de volta à ação. E bom, o cara virou o Hulk aí, literalmente, o pai. A Kusuri virou um Hulk aí. Cara, foi muito engraçado, eu ri bastante. O cara ainda tá querendo fazer o protagonista ficar apenas com a Kusuri, mas ele não pode por motivos que a gente já sabe. Senão, o resto da mulherada vai morrer. A gente bem sabe disso. O cara manda esse espiãozinho pra tudo dos infernos e ele até que aceita parcialmente o protagonista. Ele tá mais de boa com ele. A mãe da Kusuri ficou de boa. Ela aceitou ele logo de cara. Ela gosta dele. Tá tudo de boa, ficou tudo de boa. Só que o final do episódio deixou bem claro uma coisa que eu tava querendo explicar pra vocês desde o início dessa temporada. E é o que? Bom, basicamente o que eu falei sobre o visual do anime. Eu tentei falar pra vocês, mas o protagonista vai literalmente pegar uma avó, gente. Uma avó! Só que, bem, não é uma avó normal, sendo que é parente da Kusuri. Todo mundo já deve saber que ela não deve ser normal, com certeza. Então, como é que vai ficar essa situação? Bom, vamos ter que esperar o próximo episódio pra descobrir. Só vendo o próximo episódio. E bom, eu gostei dos episódios, indo para as minhas considerações. Apesar de eu ter ficado chateado com o episódio 5, esses episódios foram muito legais, foram bem divertidos, eu ri bastante. A produção continua excelente. Aquele episódio das Idols, apesar de ter um pouquinho de CGI, mas ficou misturado com 2D, ficou legal. Eu gostei, eu gostei. Em relação a essa situação do cara literalmente pegando uma avó, literalmente ele vai pegar a avó, gente. Olha, eu não vou dizer nada, eu não vou dar spoilers, vocês vão ter que esperar o próximo episódio, então vamos ter que esperar pra ver como é que vai ser a situação. Mas já adianto, ela não é normal de jeito nenhum, até porque é parente da Kusuri, então
É, normal ela não é. Então, eu vou esperar ansiosamente pelo próximo episódio. Recomendo vocês darem uma chance novamente. Vejam esse anime com o cérebro desligado. Só desliguem o cérebro e aproveitem a viagem com esse anime. E bom, eu recomendo que vocês assistam. Até porque tem dublagem. Dublagem sim, gente. Tá sendo dublado. Então, assistam. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem, comentem o que vocês acharam desses episódios, principalmente os 5. E eu vejo vocês no próximo vídeo.